Fala galera, beleza? Então, como eu falei no último vídeo aqui dessa série, o código tá até parado do mesmo jeitinho aqui a tela, eu só dei continuidade, mas a gente precisa cortar para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Lembra que eu comentei sobre a coloração? Nós vamos sobrepor uma cor a outra, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Presta atenção, ó. Eu vou tirar essas condições aqui, tá bom? Vou tirar essas condições aqui. Então, não, vou deixar essas condições aqui. Ou não, vou tirar. Vamos lá. Condição de variável, tira tudo porque a gente vai ter outra coisa aqui, outra condição, tá bom? O que a gente vai fazer? O que a gente tem aqui? A primeira coisa é a seguinte, lembra que eu comentei que todo o plot, toda a plotagem é um histograma? E somente a forma de exibição dela que muda, quando você tem linha, na verdade ele conecta os pontos das extremidades desse histograma. Então o que nós temos aqui é o seguinte, a gente vai plotar tanto o MAC de linha quanto o MAC de histograma. É claro que a gente está sem cor aqui, né? Por que não mudou? Deixa eu ver aqui. Para ter mudado ele, beleza? Mas já que não mudou, a gente muda aqui na mão mesmo, tá? Vamos lá. Beleza? Temos dois histogramas sobrepostos aqui um ao outro, tá? E é justamente isso que a gente quer. Então, deixa eu voltar aqui as cores, eu acho que elas serão úteis, tá? Vamos lá. Só que agora a gente não vai usar mais a função painting bar, nós vamos usar a função setPlotColor, tá bom? Vamos usar a função setPlotColor porque nós queremos definir explicitamente qual a cor que cada plot terá. Tá? A gente está aqui com o plot 1, que é do MAC de histograma, e está aqui com o plot 2, que é da média do MAC de histograma. Tá bom? Então eu vou definir para o MAC de histograma sempre quando ele tiver em uma determinada condição que ele fique dessa cor, e do MAC de média quando ele estiver em determinada condição que ele fique dessa cor também, beleza? Então aqui a gente vai ter, deixa eu ver, deixa eu só pensar aqui como que a gente pode fazer isso de forma mais eficiente, tá bom? Aqui no caso nós temos o verde como MAC de histograma, blá, 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 blá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou definir aqui o vermelho. Isso aqui pode apagar. Isso aqui não vai servir para nada. Isso aqui também não. Não adianta, não vai, isso aqui não vai ter usabilidade pra gente, não vai ter sentido, tá? A única coisa que nós teremos, essas condições aqui, MAC de tá? E aqui, MAC de média maior que zero também. Ambos maior que zero. Tá? Então, que é a média. Ops. O que eu defini aqui então, galera? Eu vou colocar a cor aqui e depois eu vou explicando, tá bom? Vamos lá. If se eu tenho, prestem atenção, tá? Se eu tenho, desculpa, o telefone tocou aqui, vou lá. Se eu tenho, presta atenção, o histograma do MACD, o MACD histograma, HMACD, acima de zero, eu quero que ele seja plotado da cor lime, eu quero que ele seja plotado daquele verde forte. Então a gente vai ter o plot 1, que é o do MACD histograma, aqui ó, tá a referência aqui, ó, plot 1, plot 2. MACD histograma, RGB, a gente colocou aquela cor bacana que foi 255 e 0. Tá? Vamos copiar aqui. Beleza? Se eu tenho o MAC de histograma abaixo de 0, se eu tenho
o MACD média acima de 0 e o MACD acima de 0, tá? Vamos lá. Se eu tenho o MACD histograma acima de 0, eu vou colocar ele naquela coloração verde-limão. Se eu tenho ele abaixo de 0, eu vou colocar ele com aquele vermelho bem vivo. Se eu tenho a média do MACD acima de 0, eu vou colocar ela daquela cor bonitona também. E se eu tenho o MACD... Cadê? Se eu tenho a média do MACD em cima da cor, eu vou colocar ela como... Gente, tá errado, isso aqui tá faltando alguma coisa aqui. A gente vai plotar para a gente ver aonde que a gente tá errando. Tá bom? Vamos plotar para ver onde estamos errando. Aqui, MACD... Deixa eu dar play nesse trem aqui, gente, para ver o que tá fora. Coloquei tudo 1, 2, aqui 2. Tá. Beleza? Identificamos aqui, então, o que a gente tem aqui. Vocês viram que já mudou totalmente as cores aqui, a plotagem, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Sempre que o MACD histograma está acima de 0, ele está pintando de verde. Beleza? Show de bola. Sempre que o MACD histograma está abaixo de 0, ele está pintando de vermelho também. Show de bola. Aqui, ó, desculpa, o MACD histograma está abaixo de 0, está pintando de vermelho. Show. Agora, sempre que o MACD média está acima de 0, no caso, está acima de 0, eu não quero ele como 255. Eu quero ele como aquela cor bonitinha que a gente... Aquele verdinho bonitinho que a gente colocou. É red, oh meu Deus do céu, peraí. Tá trocado aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá acima de 0, ele vai pintar verdinho, mas vamos colocar uma outra cor aqui, cara. Porque vamos colocar naquele primeiro verde lá, para destacar mais. Isso, show. E aí, vamos colocar então, quando o MACD está abaixo de 0, eu quero que ele fique com aquela cor bonitinha. Eu acho que ela fez bastante jus, ficou bem bacana. Cara, ficou 10 aqui. Ô, louco, ficou rosão mesmo, cara, gostei. Bacana. Aí, ó, show de bola. Então, meus amigos, o que nós temos aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. What we got? Aqui vocês percebam que, olha, eu tenho o quê? O MACD histograma aqui, tá? E tenho o MACD média. E tenho a média do MACD histograma aqui, tá? Então eu tenho os dois sendo plotados ao mesmo tempo. Eu tenho naturalmente as duas informações aqui. Como é um histograma sobreposto ao outro, então vai ficar nesse relance de cores aqui, tá? Agora, é interessante a gente notar que se a gente inverter a sequência dos plots aqui, deixa eu colocar isso aqui como 2, olha só. Eu só inverti. Aí percebam que quando eu inverti as cores, mudou completamente. Inverteu a posição dos esquemas aqui, tá? Então, por quê? Porque eu sobrepus, eu coloquei que o MAC, sempre a média, pessoal, a média ela sempre vai demorar mais para fazer a curva, tá? A média ela sempre vai demorar mais para fazer a curva. Então, enquanto que o MACD histograma já está subindo, a média ainda vai estar lá embaixo. E aí quando ele perde a média, a gente tem essa formação aqui, ó, da coloração, ó, tá vendo? Ele fica com essa diferença aqui, ó. Tá vendo? Fica com essa diferença aqui. Ó, e aí quando ele perde o topo, começa a perder, ó, ele vai deixando esses pavis, que não são pavis, né, mas fica essas pontas aqui para cima, ó. Tá vendo? E aí, cara, você pode brincar com isso daqui. Você pode fazer o que você quiser com isso, literalmente falando, tá? E eu inverti a posição, mas não tem nada a ver com a posição. É a posição não aqui no código, mas é a posição do plot. Tá?
E você pode ir brincando com isso, por exemplo, você pode criar um cumulativo delta, igual eu tenho, igual a gente tem. Você pode criar um OBV em formato de candle, você pode criar um estocástico em formato de candle, entendeu? Você pode fazer essas brincadeiras, vamos dizer assim. Você pode criar, e depois a gente vai, posso fazer aqui também, a gente criando, por exemplo, um cumulativo delta, e fica idêntico ao cumulativo delta do Profit mesmo, tá? Fica exatamente igual. E aí você pode adicionar informações a mais nesse cumulativo delta. Você pode adicionar topos e fundos igual a gente tem. Você pode adicionar depois LTA, LTB. Você pode adicionar um monte de coisa nele. Você pode adicionar condições de sinal. Você pode, brincar do jeito que você quiser, tá? Isso aqui, pessoal, é só um exemplo das possibilidades. E aí, vamos fazer aquilo que eu tinha comentado, de, por exemplo, de quando chegar... É porque aqui não dá para pegar a cruz. Mas quando chegar, por exemplo, vamos pegar abaixo de 100. Toda vez que fechar abaixo de 100, ele vai pintar de preto a barra. Vai pintar a barra de preto, tá? Então a gente vai colocar aqui uma variável de input que eu vou colocar como deixa eu colocar como exhaust, que vai ser a exaustão no movimento, tá? Vai ser o nível de exaustão, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou colocar mais duas condições aqui, tá bom? Exhaust up e exhaust down, beleza? Faltou um T aqui. Essas duas condições serão acrescentadas para quando a gente tiver o MACD fechando acima ou abaixo desses níveis, tá bom? Ele pintar de preto, sinalizando que aquilo ali, que possivelmente a partir daquele momento ali, ele vai começar uma reversão, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou ter toda vez que o MACD for maior do que exaust, e aqui eu vou ter que toda vez que o MACD for menor, e aqui a gente tem que fazer aquele esqueminha do nível, lembra? Como o MACD está negativo, eu preciso pegar o exaust e multiplicar por menos 1 para ele virar um número negativo também, tá bom? Então, sempre que a gente tiver aqui o MACD menor que exaust vezes menos 1. Eu acho que essa é a forma mais fácil de você fazer um número ficar negativo, obviamente multiplicando ele por menos 1, né? Então nós vamos ter mais essas duas condições aqui. Vamos pegar aqui... Vamos fazer de um jeitinho aqui, olha. If, vamos lá. Exhaust up ou exhaust down, então set plot color 1, eu quero CL black, não vou nem colocar RGB, vou mandar pintar de preto logo, o maluco é brabo. Vamos ver o que dá de resultado aqui para nós. Ih, rapaz, aqui no meu sumiu aqui, ó. Mas o que a gente tem? Vamos colocar ele de branco então, né? CL white. Vamos pintá-lo de branco O. Toda vez que ele for maior, ele vai pintar de branco, aí você já vai ficar esperto. Opa, opa, opa. Chegamos numa possível exaustão. Chegamos num possível cansaço desse movimento, tá? Então, só que é óbvio, meus amigos, que o que acontece? A gente tem, mais uma vez, o MACD sendo um indicador atrasado, tá? E, ao mesmo tempo, um indicador no qual a gente busca divergências. A gente busca divergência utilizando o MACD. Então, muitas vezes o MACD vai estar subindo e o preço vai estar descendo. Ou o preço vai estar descendo e o MACD vai estar subindo. Isso é uma característica que muita gente usa, principalmente no mercado Forex, para você pegar a exaustão do movimento, a continuidade do movimento. Você vai ter a divergência do indicador embaixo com o preço em cima que está acontecendo ali no momento. Isso caracteriza a divergência. E através dessa divergência a gente pode ter insights muito bacanas, como por exemplo, eu já sei que aqui o MACD chegou acima de 100, ó, ele já está acima de 100 aqui, ó. Ele já está branquinho. Então, eu vou comprar de novo aqui nesse rompimento?
Não, eu não vou comprar nesse rompimento. Ele já ficou branquinho aqui, ó. Eu vou comprar de novo aqui nesse rompimento? Não, não vou comprar. Apesar de que houve uma continuidade que foi mostrada quando ele continuou subindo aqui, ó. Tá vendo? Continuou subindo, subiu até em cima desse topo aqui, beleza, maravilha, e o preço foi embora. Acontece. Agora, olha aqui, ó. A gente teve a exaustão bem aqui, certo? Isso aqui se chama de divergência. Você tem o preço descendo aqui. Em compensação, o MACD não está decrescente. Ele fez uma exaustão bem aqui nesse ponto, exatamente aqui nesse candle, cara. E aí você tem aqui a exaustão do movimento. Aqui, com essa divergência, você vai parar de buscar venda, e você vai aguardar a confirmação de uma nova tendência e passar a buscar por compras. Entenderam? É assim que você trabalha com divergência. A gente teve aqui, por exemplo, ó, você viu aqui o MACD está descendo e o preço está descendo. Bonito, canalzinho de baixa, legal, ó. O MACD já veio aqui de cima e tal. Você tem aqui os topos descendentes, show de bola, bacana. E aí o que acontece? Ó, você tem aqui um topo duplo no preço, porém você tem o indicador totalmente decrescente, que simboliza o quê? Que esse movimento de alta aqui não tem mais força. E aí você vai esperar o rompimento dessa região aqui para você buscar por venda. Entenderam? É assim que você trabalha com divergência. Vamos ver se a gente pega mais algum caso aqui, ó. Preço renovando o topo, indicador não renova topo, ou seja, uma divergência de alta. Divergência de alta, eu vou parar de buscar compra, não vou entrar nesse rompimento aqui porque muito, 99,9% vai ser fake, tá? Porque o indicador já está me mostrando isso, essa divergência. Eu vou esperar ele perder essa região aqui, me sinalizar um movimento de baixa, como por exemplo nesse pivô aqui, no qual ele não renovou esse topo e renovou esse fundinho aqui, tá? E procurar por oportunidade de venda, tendo em vista que ele já perdeu aqui essa região de topo. E a gente começa a trabalhar vendido. E aí o que acontece? Olha, depois aqui ele lateraliza aqui nessa região, sendo que nós temos a perda do movimento de baixa. E aí o que acontece depois? Ele volta a renovar aqui a região de baixa, rompendo essa região de consolidação aqui. Então você tem a continuidade do movimento. Fica muito claro. Porém, meus amigos, notem que apesar de que, olha aqui, ó, nessa região aqui o MACD estava bem baixo. Porém, olha onde que ele rompeu o preço e continuou o movimento. O MACD estava quase lá em cima já. Aqui o MACD estava com 38, olha só. Olha aqui do lado aqui, ó. Tá vendo aqui? Na barra, ele estava com 38 aqui nessa região, certo? Sendo que aqui ele já estava com 140, menos, né, 140. E esse fundo aqui é muito mais fundo do que esse. Então você tem o quê? A projeção de uma continuidade que pegue pelo menos até esse nível aqui de 140. Entenderam? Que é o quê? A gente estava aqui desse topo, 675, 600 pontos. 600 pontos. Quando foi que ele virou para baixo? Ele virou para baixo a partir desse ponto aqui, não foi nem do topo, foi a partir daqui, ó. Ele desceu 415 pontos. Essa aqui é a sua projeção para o seu próximo alvo ou para a próxima região, é onde o preço provavelmente vai parar. 400 e aqui ele subiu 460, ele desceu 600 pontos, 150 pontos a mais. Tá show de bola, tá? Então vocês percebam que você consegue trabalhar com essas divergências aqui, também com o indicador. Cara, fica muito claro. E não tem segredo. Só você treinar o seu olho. Treine o seu olho. É tempo de tela, é tempo de estudo, de dedicação. Com certeza você consegue, com o passar do tempo, você consegue, só de olhar para o gráfico aqui, você já olha o MACD, você já vê, caramba, ele renovou um topo, ele está aqui, está com dificuldade de renovar o topo, o MACD está para baixo, ele está renovando aqui, mas putz, olha aqui como é que está o MACD. O MACD está para baixo, então eu não vou ficar comprando aqui não, cara. Eu vou esperar ele perder essa região e começar a procurar por venda. Nossa, mas apesar dele ter caído aqui, o preço deu uma, ele ainda assim ficou nessa região. Então você vai começar e realmente estava bem, ontem ficou bem
bem travadão. Então, só você estudar, cara. Só você estudar, você se dedicar, gastar tempo aqui, gastar tempo fazendo replay, gastar tempo olhando o gráfico. É isso que vai fazer a diferença lá na frente para você. Então, vocês entenderam a questão aqui da sobreposição de histogramas? Para a gente colocar mais de uma cor no histograma, a gente tem que sobrepor. E a gente pode fazer aqui mais um experimento ainda. Tá? A gente pode vir aqui e pôr um MM, ou seja, a média da média do MACD. Vamos definir aqui também mais uma variável MM e vamos tacar ela no plot aqui também, meus amigos. Igual, mais uma média, EXP, agora vai ser uma média de 9 também, MACD, agora vai ser do MACD, a média da média. Vamos plotar esse trem aqui, velho. Vamos ver o que ele dá para nós. E aí a gente já adiciona ela também como uma outra cor. A gente já manda ela também plotar já dentro do nosso esqueminha aqui. Beleza? Dentro do nosso esqueminha, tá? E aí você sabe que quando ele perde uma cor e quando ele perde outra cor, o movimento está ficando cada vez mais fraco. Agora vamos mudar essa média aqui, vamos usar uma média de 21, que eu acho que vai dar mais peso para nossa história aqui, tá? Vamos lá. Aí o que a gente vai ter? Nós teremos essas mesmas condições aqui, ó. Só que aqui vai ser MM MACD up, MM MACD down. A gente tem que declarar elas também. Como a linha já está grande aqui, eu vou fazer mais uma linha. Isso aqui não é o ideal, tá? Mas é o que tem para hoje. A gente define também como boolean. E a gente tem aqui o MACD mark 0 e o MACD aqui, ó. Então, quando eu tiver... Já vamos pegar aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, cadê? Só que a gente tem que dar uma cor diferente para ela, tá bom? A gente precisa dar uma cor um pouquinho diferenciada, tá bom? Para ela naturalmente se destacar. Aqui a gente tem o 255, 255, 150. Vamos pegar, putz, o pior que eu não tenho a menor ideia, cara, de cores que a gente pode usar aqui. Vou pegar 50, vamos ver como é que fica. E mudar ela para histograma, obviamente, né? Deixa eu parar o código aqui. 3, histograma. Lembrando que a gente pode colocar isso no código também, tá? Pode ser feito através do código. Mas para a gente adiantar o máximo possível aqui, vamos colocar aqui como 200. Não sei se vai ficar bacana, vai ficar legal, mas vamos lá. Se as cores vão ficar interessantes. Nossa, ficou quase branco o trem aqui, só. É porque aqui é 3, né? Deixa. Ó. Nossa, ficou igual a bandeira do Espírito Santo aí. Aí, ó. Vocês estão vendo então, pessoal, como é que ficou, ó? Bom, ficou bacana, cara. Cadê? Tá 50, mas vamos colocar um branquinho aqui. Vamos ver como é que fica. Vamos pôr um branquinho. Vou dar uma clareada aqui nesse trem aqui. Nossa, ficou igual um verde caganeiro aqui agora. Ficou igual um cinza, pai. Igual 100. Ó, o rosinha ficou bacana. Ficou legal, ficou show. Tá? Então aqui a gente já tem uma onda de MACD aqui sendo formada. Movimento. Então vocês vão vendo que o que acontece, ó. Cara, ficou muito legal, ficou muito bacana isso aqui. Nossa Deus do céu. Eu tenho certeza que tem gente que pega isso aqui, cara, e vende por 50 mil reais por mês. Uma assinatura de um negócio desse. E vai colocar essa tapa das ondas da Marol. Sei lá que diabo que nome vai colocar. Que diabo de nome o cara pode colocar nesse trem aqui. Mas, meu, com certeza tem gente que faz isso. Tá, então olha só. Onda 1, onda 2, onda 3. E você tem, quando acaba essa onda, ó. Meu, ficou muito top. Ficou muito bonito visualmente falando. Ficou bem bacana. Tá? Então, pessoal, olha só. Perceba que você pode brincar. Você pode vir aqui fazer o que você quiser aqui, cara.
E pode sair muita coisa interessante, pode sair muita coisa bacana. Às vezes você pode ter achado uma baita de uma ferramenta, mano. Você pode ter achado uma baita de uma ferramenta. Por exemplo, enquanto esse verde está aqui em cima, você não vai pensar em vender em hipótese alguma. Por exemplo, se você quer trabalhar sempre a favor da tendência maior, né? Enquanto esse tá vermelho, tá rosa aqui, você não vai pensar em comprar em hipótese alguma. Poxa, Rafael, mas ó, ele tá querendo respirar, tá começando a querer respirar, ó. Você tá vermelho, mas ó, ele tá começando a ganhar força, começar a crescer. E aí você tem uma espécie de tsunami, sei lá, sabe aquela onda que a tsunami ela vem por baixo, né? Ela tem muito mais volume do que tamanho de onda, vamos dizer assim. Óbvio que a onda é grande naturalmente, mas a tsunami ela tem muito mais volume por debaixo dela do que tamanho de onda de fato. Então, você consegue medir isso com base nisso daqui. Cara, ficou muito bacana, ficou muito legal mesmo. Vou até disponibilizar isso aqui depois para os nossos assinantes, que eu achei que ficou muito show de bola. Eu tenho certeza que isso aqui pode ser utilizado pelo pessoal de alguma forma. Alguém com certeza vai conseguir tirar algum proveito disso daqui, tá? Talvez até mesmo, olha só, você conseguir identificar uma ou outra pernada de baixa, tá? Você conseguir identificar aqui, por exemplo, ele tá vermelho aqui, tá? Ou seja, você não vai procurar por compra, você vai procurar por venda, tá bom? E aí quando surge as três ondas estão abertas aqui, certo? Quando as três faixas estão abertas aqui, no caso você tem uma tendência de baixa de fato acontecendo. Você tem uma tendência de baixa de fato acontecendo. Então você vai procurar por pontos de entrada naturalmente a favor do movimento. E aí quando você perde as duas ondas, ó, você já sabe que possivelmente o movimento se reverterá. Aqui nesse sentido, ó, apesar de ter sido sinalizado uma alta, você não vai comprar porque ainda existem resquícios da baixa. Então, pode ser que esse movimento falhe, tá? Aqui, olha, já consolida e você tem elas ondas presentes, mas fracas aqui nesse sentido, ó. Você tem o movimento de baixa já quase que encerrado para se iniciar um movimento de alta e você tem de fato o preço alcançando valores mais altos, tá? Acabou a força da alta, morreu a onda, e aí você tem o início de um movimento de baixa aqui, tá? Uma tentativa de respiro, mas ainda com a força maior do movimento de baixa, e aí você tem depois, ó, a força do movimento aqui, tendo perdido essa região anterior de preço e o preço caindo. E aí você tem um enfraquecimento desse cara, ficou muito 10. Tá vendo? A gente vai brincando, a gente vai descobrindo as coisas, é assim que acontece, tá? E aí o movimento de alta se apresentando aqui de uma maneira muito bacana, muito forte. Olha só, força do movimento de baixa aqui, ó. A gente pode tirar essa condição de branco daqui, que não ficou legal. Não ficou legal. Vamos tirar isso daqui, porque agora a gente já tá com uma cor a mais, tá? Então percebam aqui, ó. Parabéns, vocês têm um novo suporte aí de preço, de movimento. Cara, ficou muito show de bola, tá? Deus abençoe, meus amigos. É isso aí. Obrigado por assistir mais um vídeo. Obrigado por estar com a gente aí no canal, acompanhando nosso trabalho. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero ter somado em alguma coisa para vocês, não só com essa ferramenta, mas também com os ensinamentos que a gente passa aqui, porque esse é o nosso objetivo no final das contas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser saber mais de programação para Profit Chart, tá aqui no link da descrição o curso do Skiller App. Entra lá, cara, adquire o curso dele se você quiser se aprofundar mais nisso aqui, tá? E desenvolver para você mesmo, com base nos seus estudos, ferramentas que podem mudar a sua vida, mudar a vida de outras pessoas, e você pode somar muito com a nossa comunidade, tá? E também, se você quiser acessar os nossos indicadores, são ferramentas poderosíssimas que podem somar no seu operacional, podem te dar aí sinais e dicas e mostrar para você coisas que o preço naturalmente às vezes não mostra, porque está ali nas entrelinhas e através dos algoritmos, dos indicadores, você consegue identificar, tá bom? Deus abençoe sua vida, um forte abraço, tamo junto.